E olha, uma operação integrada da Polícia Federal ataca facções e prende suspeitos em todo o país. A ação mobiliza forças de segurança contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, armas e crimes violentos. As investigações apontam para estruturas organizadas, com divisão de funções e forte capilaridade no território nacional. No Ceará, a operação tem foco direto em crimes violentos, especialmente homicídios associados à atuação de facções. E aí, sobre isso, o Povo News recebe com muito prazer Roberto Shoa, ex-policial federal, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pesquisador em crime organizado e políticas de controle de armas de fogo. Muito boa noite, prazer ter você aqui sempre, Roberto. Obrigado. Roberto, o caminho para desarticular as facções, eu diria que passa necessariamente por essas operações integradas, né? Com a atuação das forças integradas de combate ao crime organizado em vários estados, ou isso só interrompe temporariamente as atividades das facções? E tanto. Primeiro, boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui contigo, sempre podendo contribuir aí com o seu trabalho. E eu acho que esse tipo de operação, principalmente essa integração entre diversas esferas de poder, e aí a gente falando sobre o governo federal atuando de forma como uma forma coordenadora com outras polícias estaduais, é algo que a gente sempre cobra há muito tempo, porque infelizmente as forças de segurança no Brasil historicamente têm tido dificuldades nesse trabalho mais cooperativo entre si, ainda mais em tempos de tanta polarização política. Então é muito importante apoiar esse tipo de ação e reconhecer a efetividade desse tipo de trabalho. Agora, a gente precisa ter cuidado ao mesmo tempo que reconhece esse tipo de ação, a importância disso como um passo na direção do combate ao crime organizado de forma nacional, é preciso a gente também reconhecer que falta muito a ser feito, porque a gente precisa trabalhar de forma a atacar também o andar de cima. E a gente fala no andar de cima, a gente está falando no atacado de drogas, a gente está falando no fornecimento de armas que chegam para serem utilizadas na ponta por essas facções, a gente está falando sobre lavagem de dinheiro, a gente está falando sobre a utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro, a gente pode inclusive falar sobre fraudes em sistema financeiro e tudo mais, porque de alguma forma ou outra isso tudo está interligado. Mas sim, é um passo muito importante que deve ser reconhecido, mas está longe de ser a solução para todos os problemas. O caminho é esse, mas o caminho é longo, né, Roberto? E no caso do Ceará, que tem esse foco em homicídios ligados a facções, atacar executores diretos muda a dinâmica da violência ou o centro de gravidade, digamos assim, continua sendo o controle do tráfico e das rotas de armas? A gente tem um problema histórico no Brasil que é de baixa resolução de homicídios. Tem vários levantamentos que foram feitos que mostram que os índices de soluções de homicídios são baixos e a gente tem insistido em políticas penais, onde a gente encarcera pequenos traficantes, pequenos criminosos e deixa, infelizmente, os criminosos mais violentos de fora. Então, quando você tem uma ação que busca encarcerar essas pessoas que cometem os crimes violentos, os homicídios que estão nas ruas praticando os crimes violentos que causam essa sensação de insegurança enorme na sociedade, a gente tem que parabenizar, a gente tem que reconhecer esse trabalho. Agora, dizer que isso vai enfraquecer a atuação do crime organizado em si, ou que isso vai enfraquecer a atuação de determinada facção ou organização criminosa, a gente sabe que não é verdade, porque a gente já viu tanto em ações como essa, que você tem a prisão de integrantes da organização, como, por exemplo, a Operação Contenção no Rio de Janeiro, onde houve a morte de mais de 100 pessoas ditas criminosas. A verdade é que essas pessoas são substituídas por outras, porque, infelizmente, a gente tem gerações de jovens que não têm sido adequadamente atendidas pelo governo, pela sociedade. A gente tem infâncias que elas têm como a única presença do Estado a participação ou a chegada da polícia. A gente não oferece nada para essa geração e eles vêm
muitas vezes como única opção integrar uma organização criminosa e até veem isso como uma ascensão através de poder. Então, é muito complicado. É uma ação necessária? Sim. É uma ação importante? Sim. Mas é preciso ser feito mais. É preciso atuar no foco de poder dessas organizações criminosas. E aí a gente fala, Marcos, sobre controle territorial para algumas, que hoje a gente tem organizações criminosas que não recebem mais dinheiro só do tráfico de drogas, mas do controle do território, e a gente fala de venda de gás, controle de água, gato-net, luz de gato e por aí vai, e ao mesmo tempo você atacar, asfixiar financeiramente essas organizações e combater o tráfico de armas. Acho que é um trabalho coordenado que eu acredito que está começando a ser feito de forma integrada, porque a gente teve, esses dias, inclusive, o lançamento da Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Armas, que é algo que já deveria acontecer no Brasil há décadas, mas só agora começa a sair do papel. Você não deixa de ser uma boa notícia, né, Roberto? Não, com certeza, com certeza. Roberto, te agradecer muito sua participação, sempre um prazer muito grande estar aqui com o seu conhecimento, com a sua análise, com a sua lucidez aqui nos comentários. Muito obrigado, uma boa noite para você, que acho que está aí em Portugal, não é isso? Então já deve ser bem tarde da noite aí. Então, muito obrigado pela atenção, pela gentileza em conversar conosco. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Um grande abraço, Marcos. Boa noite a todos.